Fala galera, saudações vascaínas, vamos começar aqui mais um cara a cara e mais uma vez vocês da produção me colocaram numa situação difícil, né? Porque quando é contra o Sport, quando é contra Ceará, aí vai João Almirante, né? Vai Gustavo Mel. Aí contra o Flamengo, me mandaram pra guerra. Aí contra o Palmeiras, vai Juninho pra guerra também, né? Pra ver se consegue salvar alguém aí nesse cara a cara. Nesse final de semana a gente tem Vasco e Palmeiras, jogo que vai acontecer em Brasília, né? Numa decisão muito controversa do Vasco de vender um mando de campo de um jogo que é muito difícil, né? O Vasco historicamente tem dificuldades contra o Palmeiras e tem dificuldades em Brasília, né? O Vasco nunca conseguiu vencer uma equipe de Série A em Brasília. Fica a informação para você palmeirense que vai assistir esse vídeo. Para representar o Palmeiras, chamei a minha amiga Bárbara Maia. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Fala, família. É isso. Muito obrigada, viu, pelo convite. Faz tempo que a gente não faz um videozinho junto aqui, né? Nem live, nem nada. Ficou rico, esqueceu dos pobres. Até aparece. Tu que tá bombando aí nas redes sociais. Já me passou, já. Já me passou. Até aparece. Bom, fico feliz aqui de você ter, né, me convidado para a gente fazer esse cara a cara aqui. Vamos ver o que vai dar. Perguntar para você a sua expectativa, né, para esse jogo, Palmeiras e Vasco em Brasília, e também para saber, é sempre interessante a gente saber como torcedores de outros times, né, tem a visão do Vasco nesse momento. O que chega do Vasco aí para vocês em São Paulo? Enfim, fala mais ou menos aí o que tu acha dessa nossa bagunça aqui. Cara, primeiramente não me apresentei, né? Eu sou a Bárbara Maia, conhecida como Bá Maia aqui em São Paulo, enfim, em outros lugares, né, que a galera acaba me acompanhando. Tenho muitos torcedores aí do Rio que me seguem, né? Cara, o que chega aqui do Vasco é complicado, né? O Vasco é um time que a gente gosta muito, né? Por ser torcida amiga, a gente tem uma expectativa, né, sobre o Vasco, até porque é um dos cariocas que, cara, precisa vencer algum campeonato, né? Porque o Rio tá em ascensão aí de títulos, né? Ganhou o Fluminense Libertadores aí, Botafogo também, depois de 100 anos, né? Ganharam aí o título, e o Flamengo, que é um dos maiores, né, junto ao Palmeiras hoje no Brasil. Então, a gente cria uma expectativa boa em cima do Vasco, só que, né, não ajuda. Então, acaba que até eu, às vezes, eu falo, não, vou ver o Vascão aqui, não sei o quê. Quando eu for ver, puta merda, me ajuda, né, Vasco? Puta que pariu, não dá. Não, Enfim, e a torcida do Palmeiras que, cara, historicamente é corneteira pra caramba. A gente aqui no Vasco, a gente vê vocês reclamando da Leila, do Abel, do time. A gente fica, cara, esses caras não sabem o que é sofrimento, eles não sabem o que eles estão falando. Aí é bom você ligar num jogo do Vasco para você ver o que é uma agonia de verdade. Então, realmente, né, pensando por esse lado, não tem como falar de sofrimento, que eu sei o quanto vascaíno sofre por causa da gestão, né? Mas a gente viveu também essa fase ruim. Um tempo eu, principalmente, vivi aí as fases de rebaixamento e tudo mais. Mas é aquilo, né, cara? A gestão é tudo. A Leila é uma ótima presidente, isso a gente não tem como negar. Mas em outras questões a gente reclama. Sim, porque assim, tá muito difícil aqui torcer por Palmeiras hoje. O Palmeiras não é um clube mais acessível para o seu torcedor comum, né? Vamos dizer assim, um torcedor que tá ali para vibrar, para pulsar o estádio, enfim. Hoje você não consegue nem mais ficar na rua, nos arredores do Allianz Parque, porque tem barreiras, né? É um debate que a gente sempre faz aqui também, porque o Vasco está num processo, né, de reforma de São Januário, de transformar em arena. Então, esse assunto é um assunto que a gente debate muito, da mudança que vai acontecer no perfil do torcedor, que infelizmente, com a reforma, com o preço ficando mais caro, vai acontecer aqui também. O futebol está sendo elitizado e o torcedor também. Então, hoje, quando você vai no Allianz Parque, infelizmente, né, a gente está sendo zoado pra caramba, de torcida teatro, não sei o quê, porque realmente, assim, não tem mais aquele ambiente de futebol. Hoje você vai lá, você vê um silêncio, galera dispersa.
E o que me incomoda, que eu sei que, tipo, para algumas pessoas isso é besteira, mas me incomoda por conhecer a história do clube, sabe? A galera que vai de preto pro jogo, sabe? Vamos supor, um jogo Palmeiras e Corinthians, tem gente de preto sem a camisa do Palmeiras dentro do Allianz ou com a camisa do Palmeiras e de preto, tipo assim, não faz sentido nenhum. Você jamais entra de verde na arena do Corinthians. Sinceramente, como frequenta mais de 20 anos a estádio, hoje eu vou falar para você que é muito triste ir no Allianz. Eu não sinto mais vontade. Eu vou porque eu trabalho e porque eu me sinto mal de não ir para ver meu time. Mas se eu tivesse a opção de não ir, de verdade, eu não iria porque tá triste, tá muito triste. E eu vou te falar sobre o Vasco. Eu acho que vocês hoje do Rio é a torcida que mais chega próximo ao raiz, né? Ao tradição mesmo, até por conta do sofrimento, por causa dos sofrimentos, aí eu acho que hoje o vascaíno cara, é surreal, tanto que eu tenho uma admiração muito grande, não só pela torcida amiga, mas pelo clube mesmo, enfim, a história, eu acho que vocês dão um show, assim, na arquibancada, eu curto bastante. Obrigado. Isso a gente tem que concordar. A torcida do Vasco é uma torcida forjada na dor e que o clube não acabou até hoje porque essa torcida ainda tem segurado na mão ainda e, Exato. Se Deus quiser, dias melhores virão. Vamos aqui para esse 11 contra 11. É claro que eu vou levar desvantagem porque eu acho que o exercício mais fácil de fazer será que algum jogador do Vasco hoje jogaria no Palmeiras? Talvez um ou dois ali. O time titular do Palmeiras, que eu queria já de volta. O elenco do Palmeiras está praticamente todo mundo seria titular no Vasco, o time titular do Palmeiras. Né? Mas vamos comparar aqui um por um, começando no gol, Léo Jardim e Everton. O Everton tem uma história muito bacana no Palmeiras, é um dos maiores ídolos da instituição, deve ter ganhado mais títulos já que o Marcos, né? Provavelmente, porque essa era vitoriosa do Palmeiras está bem duradoura, mas não é o melhor momento também do Everton. Já teve momentos melhores com a camisa do Palmeiras também. Léo Jardim e Everton. Se você tiver que escolher um hoje pelo momento. O Everton, vai quem? Com certeza. Porra. Não tem nem como pensar. Não tem nem como deixar você terminar. Não tem como. O cara é campeão. Mesmo o Léo já... O cara não. Mas campeão liberta, tudo, pô. Não tem como. Eu vou tentar te convencer no argumento. O Léo Jardim é mais jovem, o Léo Jardim tem mais uns 10 anos, talvez, aí pela frente, de carreira, convocado para a seleção brasileira, jogando no Vasco, essa draga toda aí, tu ser convocado para a seleção é muito difícil. O Vasco hoje é um time que é o patinho feio, né? A gente brinca aqui que se o Léo Jardim fosse o goleiro do Flamengo, ele estava em toda a convocação. No Vasco, ele se destaca aí, foi uma vez. E salva o Vasco rodada após rodada, né? Assim, se não fosse o Léo Jardim, bem provavelmente o Vasco teria caído em 23, o Vasco teria passado muito mais dificuldade em 2024, e esse ano vem salvando de novo. Eu acho que o Léo Jardim tem mais margem que o Everton, mas concordo que o Everton tem uma carreira, muito melhor. Eu vou ficar com a experiência. É justo, conta um pouco mais ali no vestiário, entendeu? Tanto que mesmo ele em má fase, eu até postei um vídeo de um relato dele, né? Na verdade, relato não, mas era umas frases motivacionais dele dentro do vestiário antes do jogo contra o Fortaleza e foi, assim, incrível. Isso aí não tem discussão. Tentei cavar o Léo Jardim, mas sabia que era difícil nessa também. Lateral direita, PH, Paulo Henrique. Não sei se você acompanha o nosso glorioso PH aí, mas é um bom lateral direito, tá? Um bom lateral direito. E Riai, como pronuncia o nosso lateral direito do Alviverde? Guiai. E aí? Olha, o Riai, ele tá fazendo boas partidas agora, né? Depois que, não sei o que aconteceu, virou a chavinha ali depois do Campeonato Paulista. E o Riai tem entrado bem, inclusive a gente acha que ele vai ser titular, deixando aí o Rocha e o Mike no banco. O Mike tá para voltar, né? Mas, ai gente, que difícil, hein? Aqui, se tu ficou em dúvida, porque é nosso. O empate é nosso, tá? O empate é nosso, eu tô jogando em casa. Você quer que eu coloque o PH? É claro, porque assim,
não vai ter muita coisa aqui para colocar do Vasco, né? O PH é um dos poucos que tem condições hoje de brigar uma posição com o Riai. Eu vou dar um né? pontinho para você, pelas Então, oscilações do Riai. Eu acho justo. O Paulo Henrique vem fazendo já até porque eu sou uma defensora do Marcos Rocha. A galera mete o pau no veinho e ele é, para mim, sem dúvidas, é muito bom. Ele faz a diferença ali e fez falta em muitos jogos do Palmeiras importante, e o cara é multicampeão, né? Não tem como falar. Eu sou defensora de bagre, às vezes, né? Como a galera chama. Justo. Indo para a zaga agora, esse aqui pertence ao Palmeiras ainda, né? Que é o Lucas Freitas. Lembra dele? Tem alguma lembrança de Lucas Freitas? Depois emprestado ao Juventude. Com certeza. Emprestado ao Juventude. Mas eu acho que, assim, o Lucas Freitas fez até boas partidas no Vasco, mas oscila bastante, até porque é jovem ainda, então não é um zagueiro confiável ainda. Chegou para ser um zagueiro de compor elenco, mas o Maurício Lemos não está conseguindo jogar, lesão atrás de lesão, e aí o Freitas está tendo que assumir essa bomba, né? Claramente não tem condições ainda de ser titular na camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. Acho que ele seria uma boa opção de segundo tempo, de quando precisar. Sim. Mas acho que na zaga aqui já pode botar até os dois juntos. Freitas e João Vitor não tem como nem comparar com o Gomes e Murilo. Não tem. É outro nível de competição, é outro esporte. O Mikael também. Mikael tá oscilando, mas ele é um bom zagueiro. Aqui na zaga. Cara, o Vasco tem muitos problemas. Mas a zaga é o maior problema. O João Vitor falha jogo sim, jogo também. É inacreditável. Assim. Tá numa fase horrorosa. E apesar dessa fase horrorosa, ele ainda é o melhor zagueiro do Vasco. Então, assim, a zaga do Vasco tá um caos total. Então o próximo treinador. Capitão e Murilão. Isso aqui não tem muito o que fazer. Vamos direto para a lateral esquerda. Piton e Piquerez. Não tem como, né? Piquerez. Fica aqui uma menção honrosa ao Piton, porque também é um dos principais jogadores do Vasco. Piquerez não cruza, ele faz amor. A gente usa a mesma frase aqui pro Piton, tá? A mesma frase. Só que até no cara a cara que a gente fez com o Mano Brito, que era do Corinthians, ele até usou uma frase sobre o Piton, que é ex-Corinthians, né? Que eu até uso agora aqui também, que ele fala, cara, eu já vi lateral consagrar atacante, né? Que é cruzamento na área ali, o atacante vai, chega, faz o gol, aí, o lateral tá fazendo o atacante. No Vasco é um atacante que faz o lateral, porque o Piton é balãozada para a área, aí o Verratti conserta. A bola que não vai dar em nada, o Verratti vai e salva, e aí assistência do Piton. Hugo Moura e Martínez. E aí? Vamos de quem? Não. Nosso Hugo Moura é geladeira. Eu vou de Emiliano. Emiliano é muito bom. Eu também vou de Emiliano. Galera do chat aí vai me desculpar, mas nesse Vasco Palmeiras tá difícil. Quanto o Flamengo, eu consegui emplacar alguns, porque aí a gente vai no clubismo também, né? Não vou deixar os caras aqui bater na nossa cara, né? Então, tenta forçar alguma coisa, mas aqui tá difícil mesmo. Tá dando muito, não. Jair e Richard Rios. Eu voto no Richard Rios também. Não é possível. Qual a surpresa, né? Richard Rios. Não, mas aqui eu vou ganhar. Essa aqui vai dar eu. Coutinho e Felipe Anderson. Aqui é eu. Vamos de Coutinho, né? O Felipe ainda não conseguiu. Anderson tá melhorando agora? Tá jogando como ele jogava antes, né? Na posição. O Abel tem usado bastante ele aí, ele tá indo bem. Ele chegou com muita expectativa. No jogo do Inter ele foi muito importante, jogou super bem. Não, ele chegou com muita expectativa, mas demorou um pouquinho, né? Isso é normal também, né? De adaptação também. Como eu falei para você nos bastidores, é muito difícil, porque o Abel, ele quer tirar o melhor dos jogadores, só que muitas vezes ele tira o cara da posição que ele é bom, então, assim, ele não desenvolve, entendeu? E ele quer fazer com que o jogador entre naquele esquema que ele quer, e aí muitas vezes ele não performa, e aí, cara, não tem como, né? Nuno Moreira, português recém-contratado pelo Vasco, que tem ido bem, cara. Surpreendentemente tem ido bem, se encaixou muito bem no time do Vasco. Ele até conseguiu elevar assim o nível do Coutinho, porque o Coutinho não estava conseguindo se adaptar direito ali. A gente viu o Coutinho muito estressado, porque, enfim, Coutinho é um gênio, né, cara? Não precisa dizer, um cara que desempenhou, jogou Copa, Europa, enfim. E no Vasco, obviamente, era muito acima de todo mundo
do restante do elenco. E a gente via que ninguém conseguia acompanhar o Coutinho e se deixava ele muito estressado, muito pé da vida. Que os jogadores ao lado dele eram burros, não conseguiam entender o que ele queria fazer. Desde que o Nuno chegou, o Nuno se deu muito bem ali com o Felipe Coutinho e fez o Coutinho também render mais, né? O Coutinho vem fazendo uma temporada melhor, o Nuno chega ali no finzinho do Carioca, desde esse final do Carioca para cá, o Coutinho começou a jogar mais, participar mais, ser mais importante, e queria que você me dissesse como está aí o Facundo, né, no Palmeiras, se tem alguma disputa com o Nuno ou se é Facundo neles. É Facundo, né, não tem como também. Daqui para frente é só para trás, eu mentira, pro Vascão. Não eu vou emplacar mais um, O Flávio. Rayan Estevão também não. Pô, Rayan vai ser um baita do jogador, mas o Estevão tá à frente. O Estevão é jogador para ser, enfim, Real Madrid, Barcelona, enfim, altíssimo nível. E aqui você não vai botar o Flaco, não, que vai ser o Verratti. Ninguém ganha do Verratti aqui nesse cara. Não, tudo bem. Eu sou Flaquete, mas pode pôr o Verratti. Até rimou. O Verratti é. Pô, se o Verratti estivesse no Palmeiras, ele fazia 80 gols por temporada. Se ele recebesse ali. É o pirata, né? Ele é brabo. É um cara que se identificou muito aqui com o Vasco. Vem salvando a gente aí. De vez em quando irrita também, porque ele fora da área não existe, né? Nulo. Mas dentro da área ele é letal. Mas é isso, né? Vou tentar passar aqui mais ou menos como ficou a escalação. Sim. Ficamos com Everton no gol. Paulo Henrique, Gomes, Murilo e Piquerez. Martínez, Richard Rios e Coutinho, Facundo, Estevão e Verratti. É um bom time. Ainda consegui emplacar 3 aí, tá? A gente estava falando aqui dos jogos, né? De expectativa. Eu acho que contra o Vasco pode ser um mistão. Eu iria de mistão, porque. Tomara. Eu também iria de mistão. Se eu fosse o Abel, eu ia de mistão. Eu botava o sub-20. Olha que o sub-20 cria da academia toma conta também. Mas enfim, Bárbara, obrigado, tá? Pelo seu tempo, pela simpatia. Aí fica à vontade aqui para, enfim, chamar a galera para te conhecer, para te seguir no Instagram. Eu sei que você produz mais conteúdo lá no Instagram do que aqui no YouTube, né? Sim. Então, convide a galera para lá. Sei que o pessoal vai gostar Voltou? Então já divulga aqui também o YouTube. Vamos toda quinta-feira, a partir das 6h30, eu apresento o programa Bancada Verde. A gente fala de todos os clubes, né, do brasileiro e tudo mais, mas, claro, a gente fala muito mais do Palmeiras, né, o foco, mas a gente é uma bancada de debates, né, então a gente fala muito de tudo ali, o que acontece, então estão super convidados a entrarem, né, na live aí, e eu que apresento. Então, toda quinta-feira... Bancada Verde é o nome do canal também? O nome do canal é Bancada Verde? É o nome do quadro, mas ele é transmitido ao vivo em todos os canais dos participantes. Então, no meu canal, ficará ao vivo. Então, beleza. Bárbara Maia mesmo o canal. Escreve e é isso aí. Instagram, @Bamaia. Boa, obrigado, gente. Enfim, aquele tradição também, né? Deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreva, divulga para os amigos. Um abraço a todos e boa sorte, né, para o Vasco contra o Palmeiras. Boa sorte para o Vasco em Brasília, né? Saudações a todos.